E aí, gente, alegria, gente, quem tá comigo aqui hoje, eu tô com medo de falar, porque a gente quer falar de comida, só que hoje não pode? Claro que pode, com eles, profissionais que vão nos ensinar, você viu que eu falei nós, é eu e você que tá em casa, então a gente vai se identificar muito nesse programa. Fique tranquilo que eu vou fazer perguntas aqui pra nós, então abre produção, eu apresento agora ele, Portela, boa noite. Boa noite, gente. Oi, gente, né? Eu costumo falar isso. Adoro. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre vida saudável, sobre isso que a gente tá tentando fazer aí já tem um tempo, né, Ari? Ah, a gente que agradece aqui, viu, gente? As meninas tá em casa louca, né? Meu Deus do céu. Além de professor de crossfit, não, é personal trainer, gente. A beleza aqui reina, né, meu Deus do céu? Bem-vindo! Obrigado. Ela é gata, né, gente? É porque não, é mulher e homem, é tudo bonito mesmo. A gente tem que falar a verdade. Eu estou com ela, a nutricionista Ariana. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, gente, gostei. Agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada, a gente que agradece. E uma temática que a gente brinca, mas tem que levar muito a sério. Afinal de contas, essa foi, eu acho que uma das maiores temáticas, além da crise, se falada nesse momento de pandemia. A preocupação das pessoas em ter uma saúde melhor. Afinal de contas, chegou algo de surpresa, afetou a vida de todo mundo. Aí alguém dizia assim, tem que elevar a imunidade. Mas a comorbidade fez chegar nessa situação onde chegou. Então, tem outro problema também. A pandemia trouxe uma escassez financeira. Será que eu continuo? Eu posso cuidar da saúde? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso agora. Eu estou com profissionais aqui para atender a sua necessidade sobre a qualidade de vida, ter uma alimentação saudável, ter uma vida saudável. Se você quer fazer alguma pergunta para o nosso personal trainer, Portela, ele está aqui à disposição para te atender. Manda no zap da produção. Se você tem uma pergunta específica para a nossa doutora nutricionista Ariana, esse é o teu momento. 0800, gente. Aproveita porque o programa, gente, é informação. Então vamos lá, doutora, eu começo contigo. Pandemia... Sim. Atrapalhou? Como é que foi assim? Seu consultório foi mais procurado? Qual que foi a situação mais emergencial que você percebeu na população? Então, por incrível que pareça, durante toda essa pandemia, eu posso afirmar para você que não faltou trabalho. Uau! Então as pessoas se preocuparam em se cuidar, graças a Deus as pessoas estão mais preocupadas, né, em melhorar o sistema imunológico, ter mais saúde, qualidade de vida. Porque precisou dessa pandemia para dar aquele start. Tipo, eu tenho que acordar, eu tenho que cuidar de mim. Legal. Entendeu? A vida é agora, né? Isso. Eu tenho agora para acontecer. Querendo ou não, as pessoas... Só que ao mesmo tempo que as pessoas procuraram bastante o consultório, eu notei que o nível de obesidade, o número de obesos aumentou também. Eu posso contar que 70% das pessoas aumentaram o peso. Você é nutricionista na área? Eu sou na área da nutrição comportamental. Então, você fez essa análise, né? Então, se falando disso, do comportamento, o que a pandemia alterou aí? Fale em detalhes, porque você está com o paciente todo dia. Qual que é a maior queixa de todos aí nessa situação? Eu tô obesa, aumentei, engordei por causa disso e tal. Isso. O que acontece? A nutrição, para quem não sabe, nós nutricionistas temos cada uma atuação em uma área. Tem a nutricionista clínica, a nutricionista comportamental, a esportiva. Enfim, na minha parte a comportamental, o paciente chega no consultório, eu escuto aquela queixa principal do paciente ali, do âmbito familiar dele e proponho soluções de acordo com a rotina do paciente. E eu atendo em 6 cidades, eu atendo aqui em Goiânia mais 5. Então eu faço tour, eu trabalho viajando. É por isso que ela é magra e linda, não tem tempo nem de viva comer, alimentação, né, gente? Saudável. Então, peraí, você falou algo aí que eu gostei, quer dizer que você vai adaptar a minha rotina, né? Isso. Então não vou morrer de fome não, doutora? Não, eu costumo dizer que nós podemos tudo, vírgula com equilíbrio. Com equilíbrio, por quê? Eu observei em prática clínica, porque eu sou nutricionista desde 2004. E eu fui observando que as dietas, né, porque na verdade dieta é o que é modo de vida, muitas pessoas pensam que dieta é algo restritivo, não é, dieta é um estilo de vida. Eu notei que a alimentação que tinha mais adesão era aquela simples,
aquela básica da rotina, do dia a dia. Então, com essa pandemia, eu notei que a ansiedade das pessoas aumentaram e eu tinha que trabalhar com o que os pacientes tinham em casa. Então, legal. desde o momento que veio a pandemia, Helena, eu vou ter que tirar isso, fazer dieta restrita, eu falei, primeiro, dieta restrita por momento não dá. Até mesmo o sistema imunológico não ter aquela queda. E segundo, a queixa também principal, monetário. Nutri, eu não estou conseguindo, eu não posso fazer dieta cara, porque querendo ou não, acaba que a economia toda ficou mexida. Aí eu tive que, como se diz, me virar para colocar todo o meu conhecimento dentro da rotina do meu paciente, trabalhando além da dieta, que é onde entra a nutrição comportamental que você falou. E bacana é que você pegou justamente o comportamento do momento, né? Isso. A ansiedade tomou conta, então não adianta querer já tornar mais difícil aquilo que já era difícil. Você está percebendo conosco aqui que ela está falando de coisas que não vai ter como nós, né, fugir, gente. Tem como você ter uma vida saudável, né? Dentro das suas condições, dentro da sua realidade, e é disso que a gente vai falar em detalhes mais a fundo daqui a pouquinho. E ele, que está aqui à minha esquerda, vem para dizer mais ainda para mim e para você que não tem por que fugir, porque ele em plena pandemia fez algo extraordinário. Portela, eu posso comer mais um pouquinho se eu for lá fazer o CrossFit? Talvez pode, né? É o seguinte, o exercício ele ajuda muito, não só para essa parte estética. A gente brinca que o que a gente faz hoje vai muito além da nutrição, muito além do exercício que a gente pratica lá na academia. Ele vai te proporcionar, sim, talvez um balanço energético onde você vai conseguir comer um pouco mais, ter mais prazer na alimentação. E também vai te ajudar nessa outra parte comportamental, da adesão de uma alimentação saudável, que é muito importante. De uma melhora de uma condição psicológica, mental. Controla um pouquinho a ansiedade também, gente? Ah, controla. Eu brinco que o exercício hoje é uma das melhores pílulas naturais aí para controle de ansiedade, para controle de distúrbios comportamentais que a gente vive. Porque saúde, a pandemia demonstrou que saúde já não é mais ausência de doença. A gente achava que ser saudável era só não ter doença. E a gente percebeu o quanto de pessoas que perderam a vida por acharem que estavam saudáveis e realmente não estavam. Por achar que realmente estava blindado daquela situação. Eu lembro que a minha família do interior, o povo acha que é normal ou natural ou saudável estar acima do peso. Quando a gente está magrinho demais, minha mãe mesmo, minha avó falava, nossa, mas está magrinho. Tá passando fome, isso, natural. Desse jeito vai adoecer. E hoje a gente vive o contrário. A obesidade também é uma epidemia, só que a obesidade não é transmissível assim, né, como um vírus. Só que a obesidade matou muita gente que não deveria ter morrido assim, porque o comportamento das pessoas está inadequado ainda. Eu vou além um pouquinho do que você disse. Eu tenho uma amiga que inclusive ela vai depois querer me matar, mas eu preciso te pegar de exemplo aqui, amiga, eu preciso. Ela é magrela, ela é magérrima. E ela foi fazer exame esses dias e a gente ficou assustado, né? Era tudo alto. Como é que é, doutora? Me ajuda aí. São as falsas magras. Triglicerídeo, não sei mais o que. Colesterol altíssimo. Mas também a alimentação dela, meu Deus do céu, e exercício zero. Aí ela teve que balancear entre uma alimentação saudável e o exercício. Você tá entendendo que vai além da estética? Vai além de ser magro ou ser bonito. Mas vem cá, essa pandemia, as pessoas, a academia fechou. Você, personal trainer, se virou como? Olha, minha história é um pouco, eu tenho um orgulho de falar, porque no início da pandemia eu trabalhava em uma grande academia, estava com uma vida super confortável, eu era coordenador da academia, atendia meus alunos de personal lá, e de uma hora para outra fechou tudo. Ninguém estava esperando uma situação dessa. Eu lembro que eu brincava com as pessoas e falava, não, a gente vai passar um tempo aqui ainda. E quando parou tudo, quando eu recebi um e-mail de São Paulo falando que já estava parando lá no eixo Rio-São Paulo, que aqui ia chegar também, eu fiquei muito preocupado. E eu montei um espaço na minha casa. Eu montei uma home box, que a gente fala. É um espaço que dá para praticar exercício físico, semelhante ao treinamento funcional, ao crossfit, a todas essas práticas que a gente usa praticamente o peso do corpo como ferramenta. E foi um tremendo sucesso. Eu lembro que a gente estava conversando sobre um aluno meu,
o Padre Marcos, a gente estava no início, lá no dia 17 de março, eu estava investindo, estava muito preocupado. E ele falou assim, mas para que você vai investir desse tanto se a gente vai ficar 15 dias só parado e daqui 15 dias a gente vai voltar? Eu não sei o que aconteceu, mas eu falei, cara, eu acho que eu vou investir um pouco mais, eu vou dedicar nisso aqui. Então, peraí, pandemia foi maravilhoso para você, ué? Pra isso você foi. reinventou. Foi. A gente às vezes é motivado por um pé na bunda, né? Por uma dificuldade. Eu não tinha outra saída. Era a minha única condição de trabalho, de sustentar. Minha filha tinha poucos meses na época e eu tive que me reinventar de fato. Meu Deus, olha só que exemplo, nós estamos falando aqui sobre tudo. O programa Oi Gente é falar de gente, né? Então nós estamos falando sobre qualidade de vida e uma mente saudável, olha aí, gente, como o exercício, como a qualidade, a alimentação saudável influencia em tudo. Ele poderia ter pegado aquele momento e feito como infelizmente muitos fizeram, né? Chorado. Mas eu costumo dizer que vem a crise e você escolhe se vai chorar ou se vai vender lenço. E aqui nós estamos com um exemplo de alguém que decidiu, eu vou fazer algo diferente e está sendo motivador para muitas pessoas. Depois, no próximo bloco, após o intervalo, você vai acompanhar de perto que extraordinário esse trabalho que ele faz com pessoas através do CrossFit e vai falar um pouquinho também sobre essa diferença, uma academia tradicional, CrossFit, o multifuncional. A gente vai aprender um pouquinho para o que vai se adequar melhor aí na sua rotina, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então, pode ser, produção? Eu volto com ela maravilhosa, doutora nutricionista Ariane Portela. Não sai daí, manda pergunta no zap, a gente volta já já. O bate-papo hoje tá demais, a gente fala sobre qualidade de vida e já tem aqui recadinho, então deixa eu já mandar, porque já vem pergunta no ar. A Ingrid é de Goiânia, ela tá dizendo que o programa hoje tá muito bom. Obrigada, Ingrid. Doutora Ariana, eu sou viciada em arroz. Ai, acho que é o mal do brasileiro, né? Eu tenho dificuldade para emagrecer, doutora, eu posso substituir o arroz por qual alimento? Me ajuda, pelo amor de Deus. Enquanto ela vai ali pensando para te responder, que não é muito difícil, mas vem cá, a Sônia de Aparecida disse assim, Heitor, o que eu posso fazer para usar para fazer exercício em casa? Então já são duas perguntas, gostei, vocês estão interagindo conosco, bacana. Deuseni, tem muita coisa. Beijo para você, Bruna Fernandes, um abraço. Bora lá, doutora, ajuda aí. Então vamos lá. Primeiro, se você ama arroz, se você gosta tanto do arroz, por que você está colocando na sua cabeça que você tem que tirar o arroz? Já gostei. Já começa daí. Coloca na sua cabeça que você não está proibida de comer o arroz. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a mudar seu comportamento perante os porcionamentos que você está ingerindo. Se seu objetivo é emagrecimento, é igual o Heitor estava comentando sobre a questão do déficit calórico, começar a fazer um exercício físico, e vamos imaginar que você comeu ontem 4 colheres de sopa de arroz e na semana que vem você vai começar a comer 3 colheres de sopa de arroz, você emagrece comendo arroz, entende? Então você não precisa colocar na sua cabeça, já está errado aí, sabe por quê? Até quando você vai continuar sem o arroz? Você vai ficar a vida toda sem comer arroz? Então começa a mudar o porcionamento. Uma dica legal, se o objetivo é emagrecimento, sempre no jantar, a metade do porcionamento do almoço. Mas se mesmo assim você falar, não, Nutri, eu prefiro de fato tirar o arroz. Você pode substituir por outro carboidrato, por exemplo, batata, cará, inhame, mandioca, sem problema nenhum. Misturar tudo isso num prato jamais, né? Não. Não é legal, né? No máximo uns 2, né? Sem problema nenhum. Mas no caso dela, se você tivesse meu consultório hoje, a sua dieta teria arroz. Uau! Bora procurar a doutora Ariana Meia! Já sou sua cliente. E você que quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles individualmente, a gente sempre deixa aqui no GC do programa, o Instagram, corre lá depois. E falando nisso, são super acessíveis, viu? Hoje a qualidade de vida está acessível. Mas, doutor, vem cá, você que é profissional aí da área, eu posso fazer em casa? Ou você vai dizer para elas assim, vem pro CrossFit aqui? Olha, eu acho que você pode fazer em qualquer lugar. O exercício hoje, ele só precisa do seu corpo, só precisa da sua vontade. A pandemia mostrou pra gente que a gente pode
Eu, até hoje, dou aula por videochamada, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Que eu legal. tenho aluno de fora do Brasil. Eu estava conversando com a Nutri ali, que eu tenho aluno fora do Brasil, que eu consigo. Eu não imaginava atender uma pessoa com o meu celular num tripé, ela fazendo o exercício lá e eu mostrando do lado de cá e corrigindo. E esses dias a minha aluna que mora em Madrid, ela foi para Lisboa, ela foi visitar uma amiga, ela falou, Heitor, vou estar aqui em Lisboa, tem como a gente fazer? Eu falei, tem. Me manda um vídeo do lugar aí, ela tinha um campo de futebol lá, tinha um arquibancada. Aí eu me vi montando um treino para uma pessoa fazer numa arquibancada lá perto do campo de futebol. Porque a principal ferramenta a gente já tem. A pandemia mostrou que você tem condições de fazer um bom exercício, um exercício intenso na sua casa, sem precisar usar os ambiente, equipamentos, é isso? Sem precisar usar equipamento. Então, isso é o CrossFit? É o peso do corpo? Explica pra gente aí a diferença. Não, olha só, vamos conceituar. CrossFit é uma modalidade que, de forma básica, é treinamento funcional constantemente variado e sempre que possível de uma intensidade elevada. Essa intensidade é importante. Mas nem tudo é CrossFit, nem tudo precisa ser vinculado a isso. O treinamento funcional, ele é o treinamento que funciona. Por exemplo, um dos exercícios mais funcionais que tem é o agachamento. Até porque a gente usa, para a gente sentar aqui na cadeira, a gente usa um agachamento. Para a gente sair daqui andando, a gente vai usar exercícios, movimentos que precisam de força de membro inferior. E tem outras coisas, como fazer uma caminhada, correr se você conseguir, se tiver condições. Isso é exercício funcional, porque ele funciona para alguma coisa da sua vida. Que legal. Porque ele funciona para melhorar uma situação cotidiana. Sobre ferramentas, eu dei aula usando garrafa PET, eu dei aula usando sofá, eu dei aula usando cadeira, eu dei aula usando toalha. Eu não, quando eu vi eu já não tinha mais nada dentro de casa. Não tem eu fazia desculpa, com gente. Com a minha filha. Ah, não, que legal. Eu vi muitos vídeos de pessoas fazendo treinamento ali com filhos, foi muito bacana, foi motivador. Vamos assistir? Vamos assistir agora, produção? Qual que é o trabalho mesmo do Portela? E a gente vai vendo e você vai comentando aqui com a gente, tá? Olha lá, isso daí é lá embaixo, lá na academia onde a gente atende hoje. O pessoal tá fazendo exercício de ficar de cabeça para baixo lá, ó. Eles foram filmar num dia que tinha exercício de cabeça para baixo. Aí muita gente pergunta, o que isso tem de funcional? Isso aí já é lá em cima, meus alunos de personal. Se você observar, eles estão usando só o peso do corpo, fazendo exercício de fortalecimento do abdômen, de core ali, fazendo agachamento, usando o quê? O corpo. Não tem máquina, se você observar ali em cima não tem nem equipamento, tem alguns pesos ali, mas o que a galera precisa entender é que às vezes a sua constância, o quanto tempo você consegue sustentar aquilo ali é mais importante do que o radicalismo, o extremo, aquela restrição. Eu tenho alunos idosos, eu tenho alunos obesos, tenho alunos com comprometimento físico e todos praticando. Olha, muita gente aí procurando pela qualidade de vida, hein? Hoje a galera valoriza mais esse ambiente. Isso e a mulherada que se cuide, porque eu tô vendo um tanto de homem ali, meu Deus do céu, os homens são vaidosos. Hoje em dia, os homens também são vaidosos. Peraí, essa estrutura todinha ali começou então no quintal de sua casa. A ideia foi, peraí, fecharam a porta aqui, eu vou abrir então as comportas aqui ao ar livre. Exatamente. E se tornou tudo aquilo ali. Sim, é um sonho que Deus permitiu se tornar realidade. E quando eu não tinha condição nenhuma, quando eu falo, cara, como é que eu vou sustentar a minha família se a única coisa que eu faço de verdade, que eu acho que é legal é isso, eu comecei a pensar, já tinha essa ideia de fazer algo lá em casa, mas por lazer, por hobby. Eu falei, vou tentar atender meus alunos aqui. E, tipo, meus alunos, as pessoas que estão comigo, são muito fiéis. Quando eu tava dando aula lá em casa no cimento, não tinha nada. Eu falei, gente, o povo saiu de uma academia super estruturada para treinar aqui desse jeito. Mas sabe o que as pessoas mais precisam e mais valorizam hoje? Isso daqui que a gente está fazendo. Ter gente ajudando gente. As pessoas, elas se amparam em pessoas. Por isso que quando eu falo para quem não consegue praticar exercício, falo, você tem um amigo? Como é que está o seu esposo ou a sua esposa? Você tem um primo, sua mãe, seu pai? Porque se só você na sua casa estiver tentando fazer uma alimentação saudável,
uma educação alimentar, ou se só você na sua casa colocar o tênis e falar, vou sair amanhã de manhã para correr ou fazer uma caminhada, vai ser mais difícil. Não vai ser sustentável, porque as pessoas vão voltar para casa e vão estar em outro objetivo, outro propósito. Quando legal, todo mundo está unido ali, fica mais fácil. As pessoas precisam de pessoas. E falando nisso, é possível, doutora, tipo, em casa eu tô num nível de vida, né? Uma mãe, já meus 30 e poucos anos, que eu não preciso falar a minha idade aqui, mas eu tenho 2 filhos pequenos em casa. Como é que, se falando disso, é possível trazer uma alimentação saudável para toda a família, posta à mesa ali? Como é que a gente consegue administrar isso? Com certeza, é possível sem mudar a rotina. Claro que, querendo ou não, você de repente faz alguns pratos ali com paladar infantil, que tem um pouquinho a mais de açúcar, mas você tem que mudar o comportamento desde pequeno, da criancinha ali, filho. Uma vez na semana, nós podemos o bolo de chocolate. Mas que tal retirar a cobertura desse bolo de chocolate? Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a mudar simples comportamento que seja sustentável, ele falou algo muito interessante, voltando à dúvida, né, sobre a questão do arroz. Não vai ser sustentável ela tirar o arroz da alimentação. Então, você consegue, de acordo com a sua rotina, mudando um pouquinho, com equilíbrio, trazer saúde para a família toda. Que bacana. Olha, eu percebo que se a gente conseguir trazer aqui uma alimentação saudável, e hoje informação para isso nós temos aí abertamente, apesar que o programa a gente traz para você o esclarecimento e diz assim, olha, tem profissionais para isso e de forma acessível. Então depois no particular procure a doutora Ariana, viu que é uma pessoa bem acessível? Eu amei, pode. Um dia eu cheguei na nutricionista, há uns anos atrás, pós assim, né, gestação do meu segundo filho, eu tava já revoltada com o meu peso. Aí ela me deu uma injeção de ânimo, só que não, foi um balde de água fria mesmo. Eu cheguei lá e ela disse assim, olha, Celine, faz o seguinte, tira só 3 coisas do seu cardápio. Eu amei quando ela falou isso, 3 coisas, maravilha. Ela disse assim, tira o açúcar, tire o óleo, tire o carboidrato. Eu falei, só isso, doutora? Eu morro, tipo, então, corta né? meus pulsos. Então, eu já amei o que você disse aqui. Querendo ou não, eu também recebo muitos pacientes que falaram que foram em outras nutricionistas. Ai, Ariana, foi nutricionista que passava comida de passarinho. Tipo os grãos, né? Tem e tudo. trauma. Não, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você ajuda eu a ter uma alimentação saudável comendo meu pãozinho francês, por que não? Comendo meu arroz ou feijão, que é o básico, a cultura mesmo brasileira do nosso dia a dia. Porque tem que ser sustentável. Claro, a constância gera resultados. Demais. Porque tem pessoas que chegam, vamos supor, no nicho de emagrecimento. Quer emagrecer 10, 20 quilos em um mês. Aí é onde eu coloco a pessoa para sentar e falar, vamos avaliar quanto tempo que você demorou para chegar a esse peso. Por isso que além da dieta, eu trabalho outros argumentos, porque eu falo que nós estamos vivendo uma terceira guerra emocional. Mais do que tudo. E eu falo que para resolver isso é 50% alimentação e 50% atividade física. Não tem como, não tem como. Eu trabalho áudios motivacionais, porque como eu sou coach também, analista comportamental, eu gravei vários áudios, assim, como se fosse uma meditação guiada, para o paciente escutar todos os dias, quando vai dormir ou quando vai acordar. Para o paciente ser forte o suficiente, acordar, olhar para o espelho e falar, eu sou capaz. O que eu quero da minha vida? Peraí, eu quero daqui 20, 30 anos ver meus netos correndo em um parque ou acamado em cima de uma cama, dependendo das pessoas. Então eu cutuco lá na ferida, no subconsciente do paciente, através de vídeos, áudios, que vai além da dieta. Então isso que realmente é o que faz com que você mude o seu comportamento, a sua visão perante o exercício físico, que é para a vida. Não adianta fazer o tratamento comigo, eu falo para o paciente, tá, você chegou no seu objetivo, agora o que você aprendeu comigo é como se fosse um mini curso, é para a vida, não é só momentâneo. Equilíbrio é tudo, né, gente? Então nós trouxemos aqui propositalmente a nutricionista e o personal trainer para dizer para você que a qualidade de vida está nisso aqui, uma alimentação saudável com exercício. Portela, dentro da sua realidade, você já falou para nós do seu trabalho, mas assim, você conseguiu ver esse crescimento, essa autoestima, como que foi para os seus, como é que a gente fala, não é pacientes, alunos, né? Como que foi esse crescimento que você viu aí em plena pandemia?
Teve resultado? Tá sendo bom, não tá? Compartilha aí para quem tá em casa. Olha, o exercício é muito poderoso. Talvez se só eu estivesse falando de exercício aqui, ou só a Nutri estivesse falando sobre alimentação, a gente conseguiria uma abordagem super legal. E a gente tem relatos de pessoas que só com a alimentação conseguiram reduzir peso, tiveram resultado positivo de redução ponderal. Ou também pessoas que, já viu aquelas pessoas que falam assim, comecei a correr, comecei a fazer caminhada e perdi 5 quilos. Acontece, porque o exercício é poderoso, a alimentação adequada ou a restrição alimentar gera resultados, mas a gente precisa entender até que ponto a gente consegue sustentar isso. Começar nem sempre é difícil, a gente está no dia do recomeço. A minha academia está cheia, eu deixei a academia lá cheia, preocupadíssimo inclusive. Porque hoje é um dia de superlotação das academias, mas se você for na quinta-feira, as pessoas já não estão lá mais. E agora que os bares voltaram a abrir, se você for no bar, o bar tá cheio. Uau. Se você for num restaurante, o restaurante tá cheio. Porque começar as é pessoas fácil, se então. sabotam. Manter é difícil. A Nutri fala muito bem sobre isso, o comportamento está muito ligado. O hábito de vida das pessoas hoje compromete muito. As pessoas são sedentárias, as pessoas são estressadas, elas dormem mal, elas alimentam mal e o resultado disso é um comprometimento enorme na saúde. Os meus alunos, eles acabam tendo um resultado positivo porque a gente vai fazendo essas coisas além do exercício, além do que a gente oferece como obrigação, como serviço mesmo. Eu tenho uma relação muito próxima das pessoas que estão comigo. Eu acho que isso é uma coisa que facilita muito o trabalho. Eu consigo mandar uma mensagem para o meu aluno no Instagram quando eu vejo que ele está bebendo e às vezes eu falo, cara, mas você está bebendo e amanhã cedo você vai ter um treino comigo. Como é que você está pensando em fazer isso daí? A gente tem essa liberdade. Eu acho que poder falar com as pessoas hoje se tornou um privilégio. No mundo que está tão intolerante, eu costumo falar que se você conseguir comunicar bem, se você conseguir mostrar para as pessoas que não é só um corpo bonito, não é só fazer um exercício intenso, porque existe o exercício intenso, mas ele não é para todo mundo também. Não dá. A minha mãe pratica exercício na minha academia. Tem como adequar, então, um exercício para cada estilo de vida, assim como ela falou aqui sobre, né, a minha rotina, também é possível. Uma pessoa chega lá, olha, Portela, eu tenho esse estilo, esse ritmo, você vai adequar? Além de ter como, é o ideal. O ideal não é a gente fazer uma alimentação coletiva, né? Imagina, nós três temos objetivos diferentes. Imagina se a Ari pega e coloca o mesmo prato de comida para nós três. Um de nós vai ser prejudicado, ou os três. O exercício também é da mesma forma. Existe o exercício coletivo, a academia oferece o exercício coletivo, as aulas coletivas, mas em cada aula dá para o professor ou para o coach, como a gente chama, para o treinador, oferecer uma atenção especial naquela pessoa que está precisando, por exemplo, ajustar uma postura. Se a pessoa fala, olha, eu tenho uma dor no joelho, meu joelho dói muito, eu tenho uma patologia, tem como ajustar, adequar algum movimento para mim? Claro que tem. E além disso, no treinamento personalizado fica muito mais fácil, porque esse contato próximo aqui de entender realmente. Às vezes a pessoa fala que não faz exercício por dor na coluna, mas ela não faz exercício às vezes porque a coluna dói, mas é porque a vida dela é estressada, porque a forma que ela está dormindo não está legal. O colchão da pessoa influencia. Tudo. A vida conjugal dela. Ah, meu Deus. Tipo, eu não consigo quase que mais... tem que ser um personagem, um psicólogo, um terapeuta. Mas ali, comportamental, é muito além do exercício. É como se fosse uma terapia. Isso. As pessoas contam coisas pra gente durante uma sessão de treinamento e talvez durante uma consulta que fala, cara, eu não tenho coragem de conversar isso com a minha mãe. A pessoa vai chegar lá, eu vou chegar no consultório, doutora, exatamente. Aí na bunda, eu quero enfiar a cara no chocolate, acontece tudo de TPM. E às vezes meio isso que isso, tá né? atrapalhando ela. Entendi. Gente, eu tô aqui entre a cruz e o punhal, porque a produção fica gritando no meu ouvido aqui, que chato vocês. Já não basta eles me atormentarem ali, dizendo assim, Celine, você passou o final de semana comendo feijoada e tá aí falando de qualidade de vida. Ai, gente, mas olha, eu peguei, ó, o equilíbrio. Final de semana eu comi, viu, doutora? Mas hoje eu já puxei o freio de mão, então tô equilibrando, tá bom, seus bobos? Considerações finais, infelizmente. Resume
se vira nos 30 segundos e dê um recado especial para essa galera top que está te ouvindo aí. Então, se você busca qualidade de vida, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo, para ter um reforço do sistema imunológico, qualidade de vida é atividade física e alimentação saudável. A partir do momento que você descascar mais e desembrulhar menos, você vai conseguir ter mais saúde. Quanto mais industrializado você utilizar na sua alimentação, ou seja, grava isso, aqueles alimentos que brotam da terra, proteína de origem animal, carnes, ovos, o que for mais natural possível, dentro das condições que você tem na sua casa, você consegue ter qualidade de vida. Se você está passando por uma situação econômica difícil, para você ter uma diversidade nutricional, fique variando as suas compras. Se essa semana, por exemplo, você comprou 3 qualidades de frutas, na próxima compra diferente, não vai comprando tudo de uma vez só. De acordo com o que você tem em casa, você tem que trabalhar muito a sua mente, praticando exercício físico, dormindo bem, porque o emocional julga muito. Nada de restrição, que a sua saúde e seu corpo agradece. Uau, doutora Ariana, muito obrigada pela simpatia. E você que está aí, acompanhe ela nas redes sociais e chama no direct, marque uma consulta, vai valer a pena, já está valendo, né? Celina, eu peguei a metade do programa, corre então depois no YouTube e compartilha com a galera que você ama, porque tá demais, hein? Portela, considerações, manda um alô pra galera. Olha só, antes de tudo eu posso mandar um beijo pra minha filha, Deve. pra Laura. Um beijo, filho, papai te ama muito. É Laura? Laura. Laura, beijo, querida. Depois tem que trazer ela aqui. Vocês vão voltar, viu? Prazer. Amei. Ai, que bom. Me chama que eu venho sempre. Olha só, pra você que não tá praticando exercício, que não tá se cuidando, eu costumo falar sobre autorrespeito. Às vezes a gente se sabota por falta de respeito com a gente respeita tantas pessoas, a gente respeita o nosso trabalho, a gente cuida de outras pessoas e por vezes a gente não cuida da gente. E se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer isso. Se você é um pai de família e não tiver saúde, você não vai conseguir levar o sustento para sua casa. Se você é uma mãe que está aí, tem um monte de mamães seguindo a gente, você não vai conseguir sustentar e vai conseguir criar os seus filhos, não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama se você não tiver saúde. Não é só exercício para ficar com o corpo sarado, é exercício para você conseguir ter vida. E é isso que eu te sugiro. Se você tem uma atividade que gosta, pratique essa atividade. Se você gosta de jogar futebol, se você gosta de dançar, faz isso, começa fazendo isso. Faz o que você sente prazer, porque você vai conseguir fazer por muito tempo. E depois vai fazendo alguns ajustes, busca um profissional para ajustar uma rotina de exercício. Ajustar alguns detalhes que podem te dar longevidade. Mas ficar parado não é uma boa opção. A gente observou isso agora, que saúde, de fato, é quando você está bem não só com o seu corpo físico, com a cabeça, com o seu coração. Uau. E o exercício pode te ajudar em várias bacana. áreas além dessa física. Meu Deus do céu, eu precisava aqui de 10 programas com eles. Maravilhosos, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço muito. E além dessas mega informações que vocês trouxeram muito relevantes, você pode acompanhá-los aí nas redes sociais, conhecer mais o trabalho e fazer parte, por que não? É super acessível. E a gente vai continuar mostrando para vocês no próximo bloco que é possível sim ter uma alimentação saudável, indo fazer as compras, a gente vai mostrar onde e como. Não sai daí, a gente volta já já.